Vamos ler Lucas 24. Lucas 24, versículo 31. Onde está escrito: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos abençoa, Pai, nesta noite. Fala em nossos corações, no nome de Jesus Cristo, amém. Devo sentar? Vocês viram aqui que aqueles dois vinham no caminho de Emaús. Jesus vinha caminhando com eles, mas eles não sabiam, Não sabiam que Jesus estava vivo, tinha ressuscitado. E muitas vezes também nós, que nascemos na igreja, eu não, as pessoas que nascem na igreja, porque eu, infelizmente, nasci num mundo, num lar que não era cristão. Mas às vezes a pessoa nasce na igreja, mas não consegue ver que Jesus está vivo. Ele caminha ali, ouvindo sempre de Jesus, mas um dia Jesus vem e abre o olho da pessoa, o olho espiritual da pessoa, para ela ver que Jesus realmente está vivo hoje. Mombrana, na mensagem A Ressurreição de Jesus Cristo, ele nos fala que quando ele esteve aqui na terra, ele viveu uma vida e se fez um pouco menor que os anjos. Jesus se humilhou tanto, se fez menor do que os anjos, a fim de tirar o pecado. Então, o objetivo de Jesus, o alvo dele sempre foi isso, tirar o pecado da terra, pagar nossos pecados. E com isso tirar toda a maldição, tirar a doença do homem, tirar a tristeza do homem, tirar a morte. Olha a obra que Jesus fez, Olha a obra que Jesus fez. Se a pessoa parasse para pensar um pouco na grande obra que Jesus fez, ela pararia de choramingar pelos cantos, porque a obra que ele fez foi tão tremenda, tão que nos purificou, nos limpou de todo o pecado, nos deu até a morte como escrava. Hoje nem a morte mais poderá tomar você. Paulo, quando olhou a morte, falou o quê? Morte, onde está teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Nem a morte mais pode tomar o cristão. Olha que grande obra que Cristo fez. Mas para isso ele teve que pagar um grande preço. Se tornou tão pequeno. Pense quem ele era. E quem que ele era. Para se humilhar tanto como ele se humilhou. E hoje nós queremos ser alguma coisa. Você quer eu, nós queremos ser algo, muito grande, muito poderoso. Quem somos nós? Por isso que Deus é grande. Olha o que ele fez. Se humilhou, se fez tão pequeno. Ele era o Logos que veio de Deus no princípio. Ele era a palavra de Deus. Ele era o anjo de Deus que estava com os filhos de Israel no deserto. Ele era o grande sobrenatural do céu. Ninguém menos que o próprio Jeová. E desceu aqui na terra, se tornou um homem. Não apenas um homem, mas se tornou servo do homem. E não tomou somente uma reputação, mas tornou-se um lavador de pés. A profissão mais humilhante naqueles dias, era a profissão do lavador de pés. Olha só, que humildade. A pessoa hoje não quer ser grande, se Deus viesse na terra hoje, ele seria o quê? Presidente da maior fábrica do mundo, Só pensa coisa, imagina coisa. Mas Deus não, quando ele veio aqui na terra, se tornou, pegou a pior profissão que tinha, que tem uma mais humilhante, a mais pequena, mais humilde. E ele foi até a cidade mais baixa do mundo, Jericó.
E era tão baixo que até o menor homem da cidade teve que olhar para cima, olhar para baixo, para ver Jesus, né? Teve que subir em uma árvore para olhar para ele, olhar para baixo. Jesus se fez tão pequeno que o homem mais baixo, da cidade mais baixa do mundo, teve que olhar para baixo para olhar Jesus, para ver Jesus. E Deus o exaltou e o colocou tão alto sobre todos os céus, de tal modo que ele tem que se inclinar para olhar para o céu. Hoje, Jesus foi tão exaltado que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Tão exaltado que Jesus foi. Isso é o que Deus fez por ele. Portanto, se você quer ser exaltado, humilhe-se, humilhe-se. E se você se exaltar, você será derrubado. Se você se exaltar, você será derrubado. Olha só, né? Olha a condição que nós estamos, olhando esse quadro aqui, né? Hoje, se você vai fazer um teste na empresa e é reprovado, já fica caído, né? Humilhado. Sendo que a humilhação, olha a humilhação que Jesus teve em sua vida, né? Portanto, se você quer ser exaltado, humilhe-se. E se você se exaltar, você será derrubado. E eu penso que quando ele ressuscitou dos mortos, naquela manhã, que ele tinha então o seu próprio sangue como um sumo sacerdote. E ele ultrapassou os véus por todas as esferas, né? Ultrapassou os véus em todas as esferas. E nesta era nós tivemos também, né, alguém, né? Não era Deus, não era nada, mas se humilhou tanto também. As pessoas, quando conversavam com o irmão Bruno, achavam que ele era a pessoa mais desconhecida da face da terra. O irmãozinho falava assim: puxa, eu estou caçando com um pregador que vai para vários países, mas você conversa com ele, você nem percebe, né, o que ele é. Com a roupa suja, de caça, aquela coisa toda. Igual aquela mulherzinha aquela vez, né? Xingando ele lá porque ele estava caçando lá, o carro atolou lá na terra dela e ela ficou brava com ele, xingava. Vocês não prestam, vem aqui. E quer entrar nas nossas terras e ele lá. Tá bom, senhor, desculpe, me perdoa, me perdoa. O seu marido permitiu que viesse caçar aqui. Ah, que permitiu o quê, seu rapazes? Vocês ficam aqui pulando na cerca dos outros, fazendo arte aqui. E xingou, ele xingou, né? Aí chegou uma hora que ela perguntou: mas quem é você mesmo? É o William Brana. Eu falei com o senhor, William Brana. William o quê? William Brana. William Brana? Aí que caiu a ficha da mulher, né? William Brana. Não é você aquele pregador? Sim, senhor, sou mesmo. Mistério de cura divina. Oh, me perdoe, rapaz, me desculpa, eu sou uma metodista desviada. Você um dia veio falar com meu marido, ele era ateu, mas ele se converteu quando você conversou com ele. Ele morreu salvo. Eu quero voltar para Jesus também. Me perdoa, eu não sabia que você... Então, é a humildade, né? Sou humilde. Os jornais da época de Mambrana escreveu lá, né? Ele era o mais humilde entre os humildes. Né? Ele era o mais humilde entre os humildes. Você fala com ele, não parece que ele é uma grande pessoa. Mas ele faz a palavra de Deus viver. Né? Ele faz a palavra acontecer. O que os outros pastores pregam, ele faz aquilo acontecer, aquilo realmente viver. Ele faz a palavra viver. Acontece. O outro pregador falou: ele faz aquilo que nós pregamos acontecer. Nós pregamos, mas ele chega e faz a coisa realmente funcionar. Né? Mas tão humilde. E hoje as pessoas criticando o William Brana, né? Que tolice você ver essas coisas. Como é que pode, né? Quem é essas pessoas? Quem somos nós para criticar um homem que Deus ungiu, né?
com a coluna de fogo, com sinais e maravilhas. As pessoas levantaram contra Moisés, né? Olha o que aconteceu com elas. Não é contra Moisés, é contra Deus. Porque Deus envia um homem. Né? Quem receber aquele homem que eu enviar, a mim me recebe. Quem rejeitar aquele homem, a mim me rejeita. Deus valorizou tanto seus mensageiros, né, que chegou a falar: se quer me receber, receba meus mensageiros primeiro. Senão a minha alma vai ter valor nenhum na sua vida. Se você rejeitar o meu profeta, o meu mensageiro, olha o valor que Deus fez para o seu mensageiro. Deus valorizou tanto seus filhos e suas filhas, valorizou tanto seus filhos e suas filhas, que se não recebê-los, a mim não me recebem. Mas as pessoas acham que conseguem, né? Acham que vão chegar em Jesus rejeitando os seus mensageiros. Que ele tinha então seu próprio sangue como um sumo sacerdote. E ele ultrapassou os véus por todas as esferas. Satanás, nos tempos passados, havia bloqueado o céu para o homem. Ele não conseguia entrar em contato com o céu, né? Satanás conseguiu bloquear o céu para os homens. Não tinha como o homem entrar no céu. Não havia maneira. Havia ali um bloqueio do inimigo. Através do pecado do homem, né, que ele fez ali, havia bloqueado o caminho para os céus. Não havia como ultrapassar, não havia uma ponte. Hoje você vê muitas pontes atravessando rios e mares. Mas não tinha uma ponte daqui ao céu, não havia como o homem chegar no céu. Então Jesus, né, foi essa ponte. Através de uma grande obra, né? De sua morte e ressurreição. Ele não conseguia entrar em contato com o céu. Mas quando Jesus tomou seu sangue, o primeiro véu que ele rasgou foi o véu da morte. Rasgou o véu da morte. Hoje a morte não pode mais te fazer mal. Hoje Satanás não pode mais te fazer mal. Inimigo algum mais consegue fazer mal a você. Por quê? Porque nem até o véu da morte ele rasgou. Rasgou o véu da sepultura. Rasgou o véu do templo de alto a baixo. E depois o véu da enfermidade. O véu do medo. O medo, a pior coisa que o diabo pode pôr na pessoa é o medo. Se a pessoa tiver câncer, mas não tiver medo, ela vencerá. Mas se o diabo conseguir colocar medo na pessoa, pronto, a pessoa se torna um escravo de Satanás. Se Satanás colocar o medo na pessoa, a pessoa se torna escravo dele. Mas se você tiver um câncer e não tiver medo, você vencerá. Por isso Jesus falou muito em sua palavra, né? Pode ler aqui. Não temais, estou contigo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vós agradou o Pai dar-vos o reino. Não tema a morte, a doença, não tema nada. Mas vou ficar desempregado. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus filhos passam fome. Fui jovem, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Não tenha medo, estou contigo. A escritura, toda a escritura você vê essa palavra de Deus. Não temais, não tenha medo, estou contigo, estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Por isso que Deus fez toda aquela obra do Velho Testamento, abriu o Mar Vermelho, fez tanta coisa. Para quê? Para que seus filhos não tenham medo. Não tenha, porque o medo é a pior coisa que o diabo pode pôr em alguém. Então, ele rasgou o véu do medo. E cada véu que havia, e desvelou Deus para o homem. Ele conquistou todas as portas. Por isso a Escritura fala: a semente de Abraão conquistará, possuirá as portas de seus inimigos. A semente de Abraão.
E você é semente de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos sementes de Abraão. E nada pode nos derrotar. Olha na história, a semente de Abraão que fez. Davi, né, destruiu Golias. Noé acabou com aquela incredulidade do seu dia, né? Venceu aquilo e foi salvo. Sansão matou 1000 homens com uma queixada podre de jumento. Olha as coisas que foram feitas ali, né? Por quê? Porque são sementes de Abraão, filhos de Abraão. Os filhos de Abraão conquistam todas as coisas. Não há gigante, não há nada que possa barrar uma semente de Abraão. Não há nada que pode fazer frente à semente de Abraão. Não temais, ó pequeno rebanho, não temas nada. Não tenha medo de nada. Nada poderá te pegar. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Não há ninguém, nada nesse mundo que pode tomar as ovelhas da minha mão. São João 10, 28. Porque o Pai que mas deu é maior do que todos. O Pai que deu minhas ovelhas nas minhas mãos é maior do que todos. Não há ninguém maior do que meu Pai. E ninguém pode arrebatá-las, as ovelhas, das mãos do meu Pai. Mas como você fala, está na sua mão? Pois vem e fala que está na mão do seu Pai. Que confusão que é essa? Que mensagem confusa. Uma mensagem confusa. Como que pode ser isto? Ele vem e fala, eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Que mensagem confusa. Você falou que seu Pai é maior do que você. O Pai é maior do que todos, maior do que eu. Agora você vem e fala que você e seu Pai são um. Sim, quem vê a mim vê o Pai. Oh, mas que coisa mais confusa, que mensagem confusa. Confusa para quem não tem revelação. Porque para quem tem revelação a coisa é clara. É como lá nos dias quando vieram ali o egípcio atrás do povo de Israel, naquele mar. E a luz veio, essa luz veio, se tornou escuridão para os egípcios. Os egípcios não conseguiam se aproximar dos judeus. Estavam tão próximos ali, mas essa luz se tornou escuridão para os egípcios. Jesus não via para onde andava, estava tudo perdido ali, não conseguia chegar perto dos judeus. Mas para os judeus era a luz, essa luz clareava toda a escuridão. E eles sabiam onde estavam andando. Então os eleitos conseguem ver, mas os incrédulos, cada vez mais, a coisa fica confusa e vai escurecendo mais e mais, e eles chegam e falam, por que abandonei a mensagem do William Branham? Porque estava muito confuso, né? Confuso, não conseguia ver nada, olhava e Jesus falou, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Por isso que aqueles 70 deixaram Jesus, porque estava confuso para eles, parecia que Jesus estava contra as Escrituras, quando falou aquelas palavras. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Canibais, comer a carne dele. Vampiros, beber seu sangue. Vampiros. A mensagem estava confusa demais para eles. Ele não conseguia entrar em contato com o céu, né? Mas Jesus fez a obra, o véu da sepultura, o véu do templo ele rasgou, e depois o véu da enfermidade. Hoje a enfermidade não pode mais fazer frente, não. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, está aqui, com todo o poder em tuas mãos. Deu todo o poder à sua igreja pela fé. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem serpente e beber coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o exército de Deus aqui na terra. Deus deu para esse exército toda a armadura, a bomba atômica, a fé, o nome de Jesus Cristo, para expulsar os demônios, expulsar a incredulidade, o medo, porque tudo isso já foi vencido na cruz por Ele. Hoje é só tomar posse da cura, da bênção. O diabo quer evitar que você tome posse dessas bênçãos. Mas você, pela fé, você toma posse de tudo isto.
posse de todas as coisas, porque você é possuidor de todas as coisas, tudo pertence a você. E depois o véu da enfermidade e o véu do medo, e cada véu que havia, desvelou para o homem, desvelou Deus para o homem. Hoje você vê Deus e sabe quem que é Deus. Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. E Elohim se fez carne e habitou no nosso meio. Aleluia. Desvelou Deus. Você não sabia quem era Deus. Hoje você já sabe, você conhece Deus, o Criador dos céus e da terra. Hoje você vê Deus, você consegue ver Deus. Antes você não via Deus, você andava perdido, perdida. Não sabia o caminho, não sabia para onde ir, nem de onde veio, nem para onde vai. Estava completamente perdido, não sabia aonde ir. Estava andando em círculo, no caminho da morte. Então você viu o caminho, a luz brilhou em sua frente, você viu o caminho. Você viu, olhou e viu que lugar maravilhoso você está, nas mãos do Senhor. Que coisa maravilhosa saber que você está nas mãos do Senhor, guardado, em segurança. Você não está desprotegido, não. O diabo quer falar que você está desprotegido, sem proteção, mas o diabo é um mentiroso, o pai da mentira. Você não está desprotegido, Deus está te guardando, porque você está em sua palavra. Você valoriza a palavra de Deus. Enquanto as denominações, os grupos da mensagem, que se diz da mensagem, não se importam com a palavra. Não se importa se o sete selo foi revelado ou não, e crê que foi revelado, e outro crê que não, e não valoriza a palavra. O irmão falou, Deus escondeu o sete selo de nós. Esses mistérios serão dados a conhecer ao público, para o diabo tomar posse dele. As pessoas não valorizam a palavra, mas você está nesse lugar seguro que é a palavra, não há outro lugar. Você está fora disto, você não tem segurança alguma, mas você está na palavra, você está no lugar mais fortificado que existe. Não existe outro lugar tão fortificado, tão seguro como a palavra de Deus. Nada pode tocar em você, porque você crê na palavra, e a palavra é essa segurança. Desvelou Deus para nós. Entrou no céu dos céus, e se assentou à direita de Deus, e se estabeleceu como uma obra consumada, correto? Uma obra consumada. A obra já está consumada, a salvação já está consumada. Não é mais o que você fizer, não é. Deus já fez a obra já está consumada. Ele já perdoou os pecados, já salvou. Não é? É incondicional, a salvação é incondicional. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é incondicional, porque quando Deus fez condicional, o homem pecou, o homem caiu, o homem não tem como manter a salvação dele, o homem não consegue manter a salvação. Então Deus fez a coisa incondicional. Eu te salvei, acabou. Eu te salvei, eu te abençoei. É seu. É seu. É gratuito. Ah, mas eu não consigo. Mas já está feito, já está pronto, consumado a obra. A obra está consumada. E acima de tudo, e ali ele abriu um canal que Deus usou para descer pelos corredores do céu e falar com a humanidade no jardim do Éden, o qual Satanás, através do pecado, o havia bloqueado. Mas o grande sumo sacerdote, com seu ungido, com seu sangue, atravessou cada véu e rasgou-os, e declarou o céu novamente para que Deus e o homem pudesse ser pai e filho e ter comunhão novamente um com o outro. Que coisa maravilhosa! Todos os patriarcas do Novo Testamento, enquanto eles morriam, por exemplo, Estevão, quando eles o estavam apedrejando até a morte, os véus estavam todos abertos aos seus
preciosos olhos cheios de sangue, mas ele disse, ajoelhando-se no chão, disse, veja o céu aberto, Jesus, a mão direita de Deus, né? Então Deus fez essa passagem, né? O Cordeiro de Deus fez essa passagem, quando morreu ali, ele uniu nós com Deus novamente, né? Ele nos redimiu, nos trouxe de volta para Deus, né? Trouxe de volta, remissão é trazer de volta aquilo que caiu, e nos trouxe de volta para Deus. Outra vez nós estamos agora redimidos por Deus, né? Através do sangue de Jesus Cristo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. São Paulo, o véu estava aberto, ele viu Jesus, o vidente idoso na ilha de Patmos, sendo exilado no Alcatraz. Como era aquilo, uma pequena ilha no mar Egeu. Aproximadamente 15 milhas de distância, uma ilha rochosa onde eram mantidos criminosos, e ele estava lá por causa da pregação da palavra, e ali naquele dia, ele estava no dia do Senhor, talvez olhando para a água, Deus amando o seu profeta, ele disse, ouvi a voz de muitas águas, e quando voz de trombeta, e quando me virei para ver, vi 7 castiçais de ouro, e aquele que estava no meio deles era semelhante ao Filho do Homem, no estado glorificado. Olhe para os seus olhos, não mais cheios de lágrimas. Eles podiam até penetrar como o sol ao meio do dia. Não havia mais cicatriz de pregos em seus pés. Eles eram como um latão provado no fogo. Ele estava livre de tudo isso. Ele estava glorificado. E suas mãos não estavam mais marcadas, e ele estava no meio de sua igreja, uma bênção, né? Jesus foi exaltado, foi muito acima, todos os joelhos se dobrarão diante dele naquele dia, naquele nome que foi tão mal falado, né? Foi tão humilhado, tão odiado, mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, né? E João, né, estava ali naquela ilha sofrendo, mas Deus veio ali e transformou em céu para ele, né? Paulo e Silas também cantavam na prisão, ou seja, Deus transforma os lugares mais horrendos, né, em céu para seus filhos, no lugar mais improvável no deserto, né? Ali quando na rocha foi encontrado água, na coisa mais difícil, mais seca, mais difícil, né? Então não importa onde você estiver, na mais difícil situação, os 3 hebreus, aquela fornalha de fogo, né? Foi caminhando até cair. Deus não impediu de cair lá, mas caiu. Mas quando caiu lá, Deus estava lá. Às vezes Deus permite você cair em situações difíceis, em momentos difíceis da sua vida, né? Você pensa que não vai ter mais jeito, de repente, ali você olha do lado, Deus está ali com você, dando força para você, e você vence tudo. Por quê? Porque Deus prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é talvez estarei, mas eu estarei, é afirmação. E Deus não tinha para quem jurar, jurou para si mesmo, que vou te abençoar, vou te dar vida eterna, vou te guardar, não temais, ó pequeno rebanho, não tenham medo. Não tem, porque o medo é a pior coisa que existe. O diabo quer colocar medo em você, colocar medo. Mas Jesus fala, não temais, não temas nada. Não temais, né? Não temas. Estou contigo. Vamos orar, finalizar o culto. Senhor Deus, Pai, te damos graça pela tua salvação, a obra consumada no Calvário, Senhor. Tu, Senhor, fez por nós, obrigado, não somos merecedores de nada, Deus, mas o Senhor nos deu tudo isso, Pai, e não colocou essa armadura, Pai, essa coisa tão maravilhosa, que hoje podemos chegar no demônio. Para, demônio, sai dela, sai dele. Por quê? Porque Jesus nos deu essa autoridade. Não temos força, mas temos autoridade. O guardinha na rua ali não tem força, magrinho, tão raquítico, mas ele assobia, estica a mão e para aquela grande jamanta, aquele carro tão grande,
aquela carreta tem que brecar e parar diante daquele homenzinho tão pequeno, ele não tem força, mas tem autoridade. Senhor, obrigado pela tua autoridade. Oramos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo, amém.